Alô você, um forte abraço. Estamos chegando com a coluna Sem Impedimento, trazendo a notícia precisa e com responsabilidade. Eu sou Luiz Vilas Boas, o repórter Bola de Ouro, falando aqui de Petrolina, Pernambuco, para um Brasil de audiência. Começando destacando que o Bahia anunciou na noite desta quinta-feira a contratação do técnico argentino Diego Dabove, de 48 anos de idade. Ele chega para assumir o lugar de Dado Cavalcante, demitido após a derrota para o Atlético Goianiense no último final de semana, pelo placar de 2-1 de virada em Salvador. A informação veiculada inicialmente para os sócios do clube através do aplicativo digital. Diego Dabove despontou em 2019 quando levou o Godoy City ao vice-campeonato argentino e, consequentemente, conquistando uma vaga para a Libertadores. No ano seguinte, ele conduziu o Argentinos Júnior ao torneio continental. Seu último clube foi o São Lourenço, onde permaneceu até maio com uma campanha de 7 vitórias, 7 derrotas e 6 empates em 20 jogos disputados. Dabove chega com os auxiliares Guilhermo Formica e também Walter Riboneto, além do preparador físico Agostinho Buscaglia. O que está em questionamento é, em meio à competição, o argentino vai se adaptar bem? Lembrando que tem um exemplo aí do técnico do Fortaleza que está fazendo história com o tricolor do PC. Boa sorte para o Dabove na equipe do Esporte Clube Bahia. E o Náutico, após a demissão de Hélio dos Anjos, a demissão aconteceu ontem pela manhã, Hélio dos Anjos não aceitou a saída de alguns jogadores, já que o Náutico havia proposto a contratação de algumas peças, mas aí o Timbu teria que demitir alguns jogadores. Hélio dos Anjos não aceitou e ontem pela manhã acabou pedindo demissão. A diretoria do Náutico voltou rapidamente, já foi atrás de um substituto para o Hélio dos Anjos. Quem chega para comandar o Náutico é o ex-técnico do Salgueiro, ex-técnico do Fortaleza e do Botafogo, Marcelo Chamusca. Ele já terá compromisso no final de semana, ou melhor, na próxima segunda-feira, contra a equipe do CSA em Alagoas. Depois tem um jogo com o Vitória. O Vitória que ontem empatou jogando fora de casa 0-0 com o Vila Nova lá em Goiás. Ontem também o Botafogo empatou com o Guarani em 1-1. Pensa um time que gosta de empatar, é esse Guarani. E o Vasco da Gama perdeu para o Londrina por 2-1 em casa. Aonde vai parar o Vasco da Gama do Lisca doido, Luiz Lourenço, né? O Lisca perdeu em casa o Vasco da Gama 2-1 para o Londrina. O CRB ficou no empate em 0-0 com o Operário. Hoje teremos Brusque e Goiás às 19 horas, Brasil de Pelotas e a equipe do CSA, jogo marcado para as 21h30. A classificação do Campeonato Brasileiro da Série B tem o Curitiba na liderança com 36 pontos, seguido de perto pelo Avaí, que voltou à vice-liderança com 33 pontos. O CRB é o terceiro colocado com 33 pontos. Se o CRB tivesse vencido o jogo de ontem, estaria ali com 35 pontos, bem coladinho no Curitiba. E o Goiás é o quarto colocado com 31. O Vitória continua na zona de rebaixamento. O Londrina é o 17º, o Vitória o 18º, o Confiança o 19º e o Brasil de Pelotas é o lanterna do campeonato. Vale ressaltar que o Campeonato Brasileiro da Série B, 4 equipes subirão para a Série A e 4 serão rebaixadas para a Série C. E pela primeira vez na história, o futebol brasileiro poderá ter as 4 equipes nas semifinais da Copa Libertadores da América. Ontem, o Flamengo goleou a equipe do Olímpia pelo placar de 5-1. O Flamengo conseguiu um resultado importante ontem pela Libertadores, mais uma goleada, e o Flamengo está classificado para as semifinais. O Flamengo que venceu o Olímpia em 2 vezes, o Flamengo
no jogo de ontem 5-1 e já havia vencido o jogo passado por 4-1. Agora o Flamengo aguarda o vencedor do confronto de hoje entre Barcelona de Guayaquil e Fluminense. O jogo está marcado para as 21h30. No primeiro jogo deu empate em 2-2 no Rio de Janeiro. Hoje o Fluminense precisa vencer. Empate de 0-0 não serve para o Fluminense. Empate de 1-1 não serve para o Fluminense. Empate de 2-2, pênaltis, e aí empate a partir de 3 gols, o Fluminense fica com a vaga. Ou seja, quem vencer o jogo de hoje já estará garantido nas semifinais. O Brasil já tem 3 equipes nas semifinais pela primeira vez na história. O Palmeiras, que eliminou São Paulo, o Atlético Mineiro, que ontem goleou o River Plate por 3-0, depois de ter vencido na Argentina por 1-0, e o Flamengo, que aplicou ontem 5-1 no Olímpia, após ter vencido 4-1 jogando na Argentina. Se o Fluminense passar hoje, as semifinais serão com clubes brasileiros. Fluminense, Palmeiras, Flamengo e a equipe, só repetindo, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro e Fluminense. Vamos torcer para que o Fluminense possa fazer um grande resultado hoje jogando fora de casa. Semifinais, jogos de volta, só agora no final de setembro. E aí nós teremos a grande final no dia 27 de novembro no estádio no Independente, em Montevidéu. Na verdade, o jogo será no Centenário de Montevidéu, a grande final da Libertadores. Pode ter certeza que vai ter um brasileiro por lá. Meus amigos, minhas amigas, nós queremos ressaltar que a equipe da Juazeirense, jogando ontem pelo Campeonato Baiano Sub-20, a Juazeirense nas quartas de final jogou contra a Camaçariense e conseguiu um empate esse que garante a Juazeirense ter a oportunidade de conseguir a sua classificação no jogo de volta na próxima semana. A Juazeirense, que pelo Campeonato Brasileiro da Série D, joga no final de semana, joga sábado às 4 da tarde diante da equipe do Bahia de Feira de Santana. A Juazeirense já está classificada, a Juazeirense está só organizando o time porque a partir da próxima fase será mata-mata. Ou seja, passando agora desta primeira fase, a Juazeirense terá 2 mata-matas para chegar à Série C, que é o grande projeto para a temporada 2021. Lembrando que se terminasse hoje a fase de grupo do Campeonato Brasileiro da Série D, a Juazeirense iria enfrentar na próxima fase a equipe do Atlético do Ceará. Um grande abraço, amigos. Eu sou Luiz Vilas Boas e estamos aqui diariamente no rádio e também na internet com a coluna Sem Impedimento, trazendo a notícia precisa e com responsabilidade, porque aqui o esporte está em movimento.